Vamos começar, Ana, a nossa análise por quem estava lá no estádio, por quem viu o jogo de perto. Vai, vamos. Vamos lá, vamos começar pelo nosso Aurélio, falando aqui primeiro do primeiro tempo, Aurélio, em que o Vila venceu por 1-0. O primeiro tempo acabou 1-0 para o Vila, gol do Emerson Urso. Qual foi as suas impressões do primeiro tempo? O Vila teve mais dificuldades no primeiro tempo do que no segundo. Como que você viu a primeira etapa desse jogo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga? Embora que a voz do homem tá sumindo. Eu vi um primeiro tempo um pouquinho amarrado, mas o Vila criando boas oportunidades, o Vila chegando até com um bom volume em cima da Aparecidense. Essa leve instabilidade por conta da questão da falta de entrosamento, a fragilidade da Aparecidense ajudou. Então, a Aparecidense mostrou um time muito frágil, chegou em alguns momentos, por conta até da dificuldade que a defesa ainda tem desse encaixe. O Everton não conseguiu ser essa segurança, principalmente na bola aérea, em que o Ayrton acabou sendo exigido em alguns momentos. Teve um cabeceio que o Ayrton faz uma baita defesa, uma defesa que arrancou palmas da torcida, e isso é bom porque é um jogador que vinha sendo cobrado, né, e questionado. Então foi um primeiro tempo um pouco mais nervoso, mas que o Vila levou numa boa, sabe? Fora esse lance mais específico, o Vila não teve tanta pressão, muito por conta dessa dificuldade da Presidente de jogar. E o Vila jogou com muita tranquilidade no primeiro tempo, achou o gol com o Urso, que o Urso é como o Jerry falou, cada dia é uma novidade, ele tá mancando naquele momento, ele tá sentindo a dor, mas a bola sobra para ele. A bola sobra para ele ali, numa pancada do Enzo. Do estádio a gente não tem muita noção, mas aí eu fui ver o replay, é um chute muito forte, e o Pedro Henrique dá um toquinho nela, que se ele não toca era gol, ia ser um golaço. E a bola sobra para o Urso e ele faz o gol. E aí o Rian tem, se não me engano, 2 finalizações ainda no primeiro tempo, de muita dificuldade para o Pedro Henrique. Mas é um primeiro tempo muito tranquilo, mais tranquilo do que eu esperava até. Eu achei que o Vila teria um pouco mais de dificuldade. O primeiro tempo muito tranquilo do Vila no Oba. E você, Ana, como você viu esse primeiro tempo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, em que o Vila venceu por 1-0 com um time bastante modificado? Vila tentando ainda se encaixar ali, justamente por esse time modificado, com cada jogador definindo ali as suas obrigações no formato em que o técnico Humberto Louser escalou. Mas eu vi um Vila tentando manter o mesmo padrão que o Humberto Louser definiu nos outros jogos, com o time considerado titular. Uma equipe que tentava sair em transição rápida, o gramado acabou atrapalhando um pouco nesse sentido. Tinha alguns lugares que estavam com a poça de água. A chuva em Goiânia é realmente muito, muito intensa. É, mas os jogadores veteranos, Gerli, dando certo ritmo e tranquilidade para os garotos. Marquinhos Gabriel, uma partida muito discreta, mas eu vi ele cadenciando o jogo. E isso me agradou bastante. Acho que o 10 é para esses momentos. O 10 ele tem essa responsabilidade mesmo. O Urso sendo muito presente, voltando, se desgastando fisicamente, levando porrada. O Rian chutando, abria, chutava. E eu gosto de jogadores desse jeito. Principalmente quando o gramado não colabora, chuta pro gol. A bola pinga e entra, o goleiro falha, tendo oportunidade. Eu sinto falta dos jogadores que arriscam. E eu vi isso no Rian e gostei bastante. Algo aí a destacar, quase que o Aparecidense abre o placar em falha da zaga do Vila, falha feia ali de falta de comunicação, o jogador cabeceando sozinho. Se não me engano, só no primeiro tempo foram 2 oportunidades dessa maneira. Porém, o Vila teve o controle da posse de bola, manteve a posse de bola nos seus domínios. O Enzo também disputa de longa distância, a bola rebate e sobra para o Urso marcar. Termina o primeiro tempo dessa maneira. E achei que foi, para os jogadores em campo, por ser um time alternativo, com um bom saldo.
No primeiro tempo do jogo, né? Eu achei um jogo assim meio muito lá e cá, sabe? Eu esperava o Vila com um certo domínio a mais, mas acabou ficando um jogo meio lá e cá. O Vila chegou com o Rafa Silva ali aos 3 minutos. A Aparecidense chega com o Jefferson, que cabeceou sozinho, né? Aquela bola eu achei que tinha entrado, sabe? Olhando pela TV. Quando ele cabeceou, eu Os achei que tinha aplicativos entrado. notificaram, viu? Ah, foi? Pois é, Foi, porque, notificou, deu 1 a nossa, 0 para a Presidência ali. ela correu na rede, assim, ó, e aí deu a entender que ela tinha entrado bem no cantinho, mas não, ela tinha passado pelo lado de fora, mas ele subiu sozinho no meio da defesa do Vila, aí vem o gol, né, aos 26 minutos o Vila faz o primeiro gol, o Enzo finalizou muito bem, a bola pegou na trave ali, foi um azar do Enzo, e no rebote, aí o Urso foi mais esperto, chegou sozinho, e chegavam além do Urso mais 2 jogadores do Vila, né? A zaga da Aparecidense também deu mole naquele lance. Depois a Aparecidense, logo em seguida, né, que o Vila faz 1 a 0, a Aparecidense carimba a trave, outra vez no cruzamento ali pelo lado esquerdo, a Aparecidense jogou muito em cima do Igor no primeiro tempo, ali o Vila deu sorte, a bola acabou batendo no pé da trave, no cabeceio do Richard. O Vila desconta com uma bola na trave também, que é o chute do Rian, né? Ela pega no travessão lá em cima, não entrou, tá? Alguns torcedores ficaram em dúvida, mas a bola não entrou, ela bate fora da linha. E depois o Ayrton faz uma defesa na cabeçada do Marcão. Então era aquele jogo, o Vila chegava, a Presidência chegava, o Vila chegava, a Presidência chegava, pelo menos uns 3 bons lances aí de cada lado no primeiro tempo. Achei que ficou um jogo assim meio aberto, e o Vila não pode fazer um jogo aberto contra a Aparecidense, não contra essa atual Aparecidense, aquela de outro tempo, que era bem mais forte, com mais investimento, tudo bem, mas a atual Aparecidense não dá para o Vila fazer um jogo equilibrado com ela, como foi, ao meu ver, no primeiro tempo. Mas alguns jogadores já aparecendo bem, o Enzo aparecendo bem, o Rian aparecendo bem, o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel ele tem sido assim, ó, poucos toques na bola, as participações dele não são tantas, mas são eficientes. E isso vale muito, né? Que às vezes um bom passe, uma boa assistência, ela vale mais do que um jogo inteiro de passe de lado, de recuo. Então, o Marquinhos tem sido esse cara decisivo nas participações do Vila. Mas eu achei esse primeiro tempo muito vivo. O Vila só foi ter o controle que eu achei interessante no segundo tempo. Aí no segundo tempo, aí eu já vi um Vila faz o segundo gol muito cedo com o André Luiz, que entrou no lugar do Emerson Urso, um golaço do André, né? E uma assistência belíssima do Marquinhos, né? Marquinhos puxa, olha na área, coloca no peito ali do André Luiz. O André Luiz fez a leitura muito boa do lance também, porque ele explode, o lateral direito fica, a hora que o lateral direito assusta, o André Luiz já está chegando para definir a jogada, ele nem correu atrás para tentar defender o lance. Aí, a partir dali, o Vila teve um controle absoluto do jogo. O Ayrton praticamente não trabalhou mais no segundo tempo, e aí está, os lances do Vila, né, vai correndo aí enquanto nós vamos falando, viu? Nós estamos melhorando a cada dia, rapaz, cada dia. Nós vamos produzindo, apresentando, e vai ficando cada vez melhor aqui as nossas produções, as nossas lives no Futebol 62. Mas aí nesse segundo tempo eu já achei um Vila muito mais consciente, muito mais maduro, muito mais dono do jogo. Você via o Vila muito com controle total da partida. Depois Humberto Loser foi fazendo as substituições e já viu um Vila querendo segurar um pouco mais o jogo. Ainda saiu o terceiro gol. Acho que aquele terceiro gol ele é o retrato da Aparecidense nesse momento, sabe? Porque o jogador tá com a bola dominada, ele domina mal para dentro da área, o Formiga vem saindo da área para fora da área, de costa para o gol, e o jogador comete o pênalti. Aquilo ali é o nítido lance do time que está perdido, do time que não tem consciência do que quer dentro de campo. O pênalti foi claro, mas a bola era da Aparecidense, o jogador domina mal, o Formiga dá um tapa para fora da área, para correr para fora da área, o jogador dá um carrinho nele, derruba, o João Vieira bateu muito bem e fez o terceiro gol do Vila, segundo gol, né, do João Vieira, ao chute do Rian aí, ó, que eu falei, a bola explodiu no travessão e pingou no chão, mas ela pinga fora do gol, não foi gol, mas foi um chutaço, e essa aí é a assistência do Marquinhos Gabriel para o André Luiz, belíssima assistência, ele recebe do lado, pôs com a mão, ó, faz, André, brinca aí, golaço do Vila nessa jogada aí na dupla Marquinhos Gabriel e André Luiz. Mas o segundo tempo eu gostei mais do que o primeiro, viu, Aurélio? Eu achei o Vila mais consciente, mais dono do jogo, a Aparecidense praticamente não levando perigo.
Segundo tempo muito mais solto, né, do time, muito mais tranquilo, um Vila muito mais organizado. Agora, esse lance do Marquinhos Gabriel, muita qualidade, né? Você vê, ele espera o momento certo, aí ele dá o drible no marcador e acha o André Luiz fechando para poder fazer a finalização. Muita qualidade, um jogador que está jogando o básico, né, que a gente fala, o básico bem feito. Ele não vai aparecer o jogo todo, mas nos momentos em que ele aparece, ele é decisivo. Então, o Vila é muito solto, até perdendo algumas oportunidades, igual essa aí do Rafa Silva. E aí, o gramado vai ficando mais pesado, o jogo vem muito para esse lado direito aqui, então, em muitos momentos, o gramado pesado, até o Rainer aproveitou muito disso, o jogador estava marcando o Rainer, fez 3 faltas iguais nele. Ele para a bola e o jogador vem, empurra e joga ele no chão. Aí, de novo, ele parou a bola, viu que ele não conseguiria carregar a bola para o fundo, porque estava muito encharcado ali naquele ponto. Ele segura a bola e vem o marcador de novo e empurra ele de novo, para poder fazer a falta. E aí, mais uma vez, ele parou a bola, segurou e derrubou. Então, o Vila muito soberano em campo no segundo tempo. E aí, logo saiu o pênalti. E assim, falando um pouco até da Aparecidense, eu vi o time da Aparecidense muito entregue, sabe? Quando o Aparecidense sofre o pênalti, tudo bem, já era no fim, basicamente no fim do jogo ali. Cara, eles nem reclamam. Sabe, sofreu o pênalti, só vê a galera baixando a cabeça, tipo assim, vamos tomar mais um gol, sabe? Um time muito entregue, aceitando tudo. Essas faltas mesmo que o Rani sofreu no lateral, aquelas faltas de jogador que já tá querendo ir embora, sabe? Que tá cansado. Então, eu achei o time da Aparecidense muito entregue nesse segundo tempo. E o Vila sobrou, eu acho muito por conta também das entradas. O João Vieira ele entra um pouquinho depois do jogo correndo, mas ele dá uma sustentação. Aí entra o André Luiz já no intervalo, que dá também muita mobilidade ali no ataque. Mas um segundo tempo muito tranquilo do Vila, que é o que a gente esperava mais do que foi no primeiro tempo. Mas muito bom o jogo. O segundo tempo foi muito mais controlado pelo Vila, né, do que o primeiro. Se a gente teve um primeiro tempo ali mais vivo, no segundo tempo eu vi que o Vila sobrou. Aí entrou as peças principais do Vila também, né, Gerli? João Vieira, próprio André Luiz, eu acho que são os 2 principais nomes do Vila neste momento. São nomes que vão dando corpo ao Vila, juntamente com o De La Torre, aí esse não entra. Mas aí foi um Vila dominante, um Vila muito intenso de verdade. Eu até temi nesse momento para o Vila por conta da condição do gramado, mas uma lesão acabaria prejudicando muito o Vila. Porém, o Humberto Louser arriscou e fez o rodízio que ele manteve na cabeça. Mas foi um segundo tempo completamente do Vila Nova. Acho que o Aurélio resumiu muito bem uma Aparecidense entregue. A partir do momento em que o Vila colocou o pé no jogo, a Aparecidense se entregou e não importou ali mais com, acho que nem com a quantidade, né, de gols, com o resultado. Até a televisão destacou no momento em que acontece o pênalti, o jogador que cometeu o pênalti, ele cumprimenta o árbitro. Não, foi isso mesmo, beleza. Então foi algo bizarro. Eu, particularmente, nunca tinha visto um lance dessa magnitude. É uma Aparecidense que há tempos nós não víamos, mas valorizar também a vitória do Vila. O Vila construiu essa vitória e mereceu. Exatamente. Vamos falar um pouquinho das atuações, né, dos jogadores. O Ayrton hoje teve o jogo bem tranquilo, né, Aurélio? Assim, e teve uma participação muito boa, uma defesa muito boa dele naquela cabeçada do Marcão. Atuação tranquila do Ayrton, boas defesas, posicionou bem, saiu bem na bola, que acho que é o maior temor de todos os últimos 6 anos, é o goleiro que ele sai em bolas cruzadas, ele saiu, teve um lance só, que eu acho que ele furou ali, que ele não saiu bem, mas depois ele recupera e faz uma grande defesa, isso já no segundo tempo, uma partida muito segura do Ayrton. E é isso que a gente está esperando até, que ele faça mais partidas seguras para que a torcida esqueça um pouco dele. Ele saiu aplaudido pela torcida hoje e que aconteça mais vezes. Então, é uma partida tranquila.
Tranquilo pro Ayrton hoje, né, Ana? Tranquilo na verdade, quando ele foi acionado, ele reage bem e ali garantiu a paz para o Ayrton. Ele estava com a impressão muito negativa, acho que nas últimas temporadas. Isso acabou agora sendo positivo para ele. Eu também acho que ele conseguiu Últimas fazer uma temporadas não, partida importante antes do clássico, sabe? Vem um clássico pela frente, foi bom ele fazer um jogo seguro hoje, porque o jogo mais importante para o Vila nessa temporada até agora é o de domingo, que é um jogo que tem rivalidade, tem muita coisa envolvida, né? Então, para o goleiro é muito importante chegar com confiança para um jogo como esse. E os laterais do Vila, Aurélio, como que você vê aí as atuações do Elias pelo lado direito, depois substituído pelo Rainer, né, o Elias sentiu, e também pelo Igor pelo lado esquerdo. Do Elias nem dá para falar muito, né? Já machucou muito cedo. Mas o Rainer entrou bem, fez uma partida segura, tranquila. E pro Elias, eu acho que essa lesão é até pior, porque o Rainer vem pedindo passagem, e aí, por exemplo, se for uma lesão simples, no mínimo ele vai perder 3 jogos aí. Então, se o Rainer faz 3 bons jogos, e desses 3, 2 são clássicos, quando o Elias voltar, ele já não tem posição garantida. Então, para o Elias é bem ruim essa lesão nessa altura do campeonato. E o Igor, infelizmente, não conseguiu abraçar a oportunidade mais uma vez. Ele vai perdendo mais e mais oportunidades daqueles jogadores que a gente destacou, né? Que tem como tem no Goiânia as suas últimas oportunidades. Eu acho que o Igor está carimbando que ele não fica para a Série B. E aí, os laterais do Vila, Ana, como você viu o desempenho deles nesta noite? Gerli, para o Elias ficou preocupante. Ele se lesiona e o Rainer está parecendo o carro de Fórmula 1 pedindo passagem. Nem Fórmula 1 não tem seta, o Rainer só colocou de lado e vai passar. E para o Igor, fico mais uma amostra. Acho que ele não tem condições de uma Série B. O Formiga precisa de uma sombra e de uma sombra de verdade, que vai dar arroxo, que vai ter competição. Os momentos também que a Aparecidense, até que você falou que foi um jogo, um atacava, o outro atacava, a Aparecidense tentou pelo lado do Igor. E quando conseguiu ali um cruzamento, foi justamente nas costas do Igor. Isso acaba preocupando. E no ataque, ele não conseguiu ajudar em momento algum. Eu não gostei de nenhum dos dois. O Elias foi muito pouco, mas nesse pouco ele não conseguiu ser eficiente. E o Igor, no todo, não foi eficiente. No todo em que ele teve chance, porque ele não foi substituído, né? No segundo tempo ele foi adiantado, mas ele não foi bem nem de lateral, nem de ponteiro. Vamos à defesa do Vila, Anderson Jesus e o Everton. O Everton é a novidade, né? Não era nem esperado no time, ele acabou aparecendo. Como você viu o desempenho dos dois zagueiros do Vila, Aurélio? Partida tranquila do Anderson Jesus, está ganhando ritmo, tá mostrando ser um zagueiro muito tranquilo, dá uma tranquilidade para a zaga que a gente quer ver, né? Então, um zagueiro muito tranquilo. Agora o Everton tem muitos lances legais, mas tem muitos lances loucos, assim, de um passe que às vezes ele pode tocar para o lado, ele inventa um passe em profundidade que ele não tem. E aí ele gerou um contra-ataque para a Aparecidense, se eu não me engano, até o contra-ataque que gera o cabeceio do gol fake. Acho que foi um erro de passe dele, se eu não estiver enganado. Mas esse erro de passe gerou um contra-ataque perigoso. Então, é um jogador muito louco, sabe? Eu acho ele muito louco, assim, nas tomadas de decisão. Então, você lembra do Vitor? Ele te faz lembrar o Vitor Doido, Aurélio? Nos seus piores momentos. Porque o Vitor Louco, ele tinha partidas que ele era zagueiro de Série A, sabe? Era. Eu lembro de uma partida que ele fez Vila e 13, a partida do acesso em 2013. Ele fez uma partida de zagueiro de Série A. Quem só viu aquele jogo do Vitor Louco ali, fala, cara, esse cara tá jogando essa Série C por quê? Ele mata tudo ali na defesa e dá uma assistência para o time fazer o gol do acesso. Mas o Everton, ele tem mais os momentos loucos do Vitor do que os momentos Vitor do louco. Boa, Aurélio, foi boa. E assim,
ele dando ele fazendo caça no atacante muito longe, perdendo, sabe? O zagueiro, quando ele tá longe da área, ele não pode perder o lance, cara. Ele tá às vezes 10 metros, 15 metros, ele perdeu o lance, ele fica no meio do caminho, e aí é o pior, né? Porque você não tem outro lá atrás e o cara tá fora da jogada. O volante ficar fora da jogada, o meio ficar fora da jogada é ruim, o zagueiro é péssimo. Quando ele fica fora da jogada, que o time passa por ele, ele fica lá atrás. Então é uma situação muito ruim. Também achei que o Everton não aproveitou bem a oportunidade, o Anderson Jesus foi bem tranquilo. Meio campo do Vila, que começou o jogo, Enzo, Marco Antônio e Marquinhos Gabriel. Fala dessa turma aí, Aurélio. Você falou da zaga, Ana? Fala aí, Ana, dos dois zagueiros, é verdade. Não, dos dois zagueiros eu concordo, eu vou com os relatores. Achei que o Anderson Jesus até ficou assustado com a loucura. Em determinados momentos eu vi ele olhando assim para o lado e tentando entender o que estava acontecendo. Mas o Everton, eu até defendi a renovação de vínculo dele, achei que foi uma boa aposta. Mas, como, assim, vamos todo mundo assinar nesse erro aí. Não vejo ele tendo uma sequência, um futuro no Vila. É, do médico ao monstro, o monstro aparece mais do que o médico, comparando também aí justamente com o Aurélio. E o meio campo, Aurélio, do Vila? O Enzo um pouco melhor aproveitou a partida muito boa, muito tranquilo com a bola no pé, dando passes bons. Ele praticamente não errou no jogo. Estava jogando de cabeça erguida, o que a gente espera dele, o que foi muito falado dele, sabe? Achei a partida dele muito boa. O Marco Antônio, eu vou até dar um desconto, porque eu acho que ele jogou mais como um primeiro volante do que como um segundo. Então, até o momento, ele não jogou na posição dele, vamos dizer assim. Então, eu vou dar um desconto, mas não gostei da partida dele. Não achei que foi ruim, mas eu acho que a gente tem uma expectativa grande no futebol dele. A gente espera que ele seja uma boa reposição do João Vieira. E o Marquinhos Gabriel, no primeiro tempo até tímido, mas é aquele jogador que, quando ele tiver a bola no pé, ele vai tomar a decisão correta. Ele não vai dar um passe que ele vai te colocar numa fogueira, e se ele tiver a oportunidade, ele vai dar uma assistência. Então, um jogador muito bom, muito acima da média, uma posição que o Vila tinha muita carência, que ele está suprindo muito bem. Eu gostei do Enzo, achei que participou bem, fez muita saída de bola, deu qualidade essa saída de bola do Vila, e ainda apareceu lá na frente para finalizar, por muito pouco, levou azar naquele lance. O Urso faz o gol, mas ele levou azar na finalização. E o Marquinhos Gabriel, achei que ele é jogador das jogadas pontuais. Nos momentos importantes do jogo, ele apareceu bem. Ele foi o 10 que o torcedor do Vila espera que ele seja. Como que você viu, Ana, esse meio campo do Vila nesse jogo de hoje? De ontem, na verdade. Não, é hoje ainda. O último minuto de hoje, Ana. Dá tempo de ser hoje, vai, Ana, dá tempo. Eu vi o Marquinhos Gabriel, Girli, fazendo aquele famoso arroz com feijão gostoso, de casa de vó, com banha de porco, bife acebolado. É o jogador que não é espalhafatoso, aquele camisa 10 espalhafatoso, ele faz o simples, só que o simples muito bem feito. E isso me chama a atenção. Dá assistência no momento certo, conduz o meio de campo da maneira correta. Então, para mim, o Vila. Eu tinha dúvidas ainda no tocante ao Marquinhos Gabriel, mas acho que ele vai conseguir muito bem essa sequência. Ao Enzo, a melhor partida dele com o Vila desde o ano passado, na minha opinião. O casamento fez bem, hein, Enzo? Casou semana passada e já estreou hoje muito bem. Agora, o Marco Antônio, para mim, foi o ponto negativo, talvez, de todo o Vila. Porque eu esperava mais dele. Acho que era o jogo dele aparecer e não conseguiu. Então, eu tiro aí o Marco Antônio, mas valorizo bastante a partida do Enzo e do Marquinhos. Dessa vez com você primeiro, Ana, o ataque do Vila, Emerson Urso, Rafa Silva e Rian. Rian e Emerson Urso, muito bem. Eu tinha desconfianças do que o Rian poderia agregar ao Vila.
Eu, Aurélio, tinha desconfianças do que o Rian podia agregar ao Vila, principalmente pelo, pelo retrospecto de veio de um time ali de Série D, então não a gente não conhecia. O Emerson Urso, é igual você falou, Gerli, se ele sair na rua, ele tem que sair com o carro blindado, porque não pode ir no Rio de Janeiro. A chance de uma bala perdida atingir é gigantesca. Então tem sempre essa desconfiança. Mas os dois jogaram bem. Eu achei que foram dois jogadores que conseguiram segurar a onda ali no ataque, mas o Rafa Silva destoou um pouco. Eu não vi esse bom futebol no Rafa Silva, comparando com seus pares de ataque. Como que você viu o desempenho do ataque do Vila, os jogadores que começaram a partida, Aurélio? Olha, eu vi boa partida do Emerson Urso, muito propositivo, um jogador que se doa muito em campo, e muito por isso está sempre nesses lances perigosos. Eu sei do que a Ana está rindo, depois eu vou explicar o motivo. O Rian, cara, que bom finalizador é o Rian. E, assim, muito bom ver que ele não sentiu o jogo, sabe? Geralmente um jogador que vem com uma camisa um pouco mais pesada, sai de um grande centro, ele vai sentir o jogo, ele não sentiu. É muito tranquilo e finalizou muito bem. É uma esperança que vai se criando no jogador. E o Rafa Silva eu senti ele pesado, senti ele um pouco pesado. Então acho que ele ainda tem que chegar numa condição física melhor. Que aí eu acredito que ele vai mostrar alguma coisa. Até no momento que ele tenta driblar o goleiro, eu acho que faltou perna ali para ele poder, naquele lance, ter uma definição melhor. E aí eu acredito que é o trabalho que o Vila vai ter, colocar o Rafa Silva ali no 100% para poder ajudar. O Emerson Urso a gente já conhece bem, né? Esse jogador muito participativo, muito guerreiro. Foi bem no primeiro tempo em que ele conseguiu estar de pé. Toma muito pancada, né? O Emerson Urso. O Rian, gostei muito. Primeira vez que eu vejo o Rian jogar assim por um tempo maior, gostei muito do Rian mesmo. Acho que foi um cara que aproveitou muito bem a oportunidade. Para mim, dos novatos, foi o que melhor aproveitou a oportunidade. E o Rafa Silva não colocou nenhuma interrogação na cabeça do Humberto Lousa. Humberto Lousa olhou para o De La Torre e falou assim: você é meu 9, De La Torre, é com você que eu conto domingo diante do Atlético no estádio Antônio Ascioli. Então o Rafa Silva não conseguiu ir bem, achei, como o Aurélio citou também, ele meio sem ritmo, meio sem explosão. Faltou, por exemplo, no primeiro lance, você vê que ele demora um pouco para definir. No segundo, ele não consegue ter velocidade para definir. Então, ele ainda está bem abaixo, ele que se apresentou depois do restante do grupo, né? Lembrando que o Rafa Silva só começou a treinar nesse ano. Então, agora que ele está aí com 20 dias de trabalho, mais ou menos, no Vila, então, para mim, deixou a desejar. Dos que entraram, o André Luiz foi o melhor, né, Aurélio? Olha, eu acho que a participação do João Vieira é muito boa também, mas o André Luiz é o destaque. É o nosso amigo Rafael Campos aqui, meu amigo, motoqueiro fantasma. Ele comenta que o André Luiz faz o lançamento para o Marquinhos e chega para fazer a finalização. Então, o André Luiz ele está se mostrando um jogador muito acima da média até o momento, que é o que a gente espera dele, sabe? Espera as boas atuações que ele já teve por aí. Então, acho que o André Luiz é o principal destaque. O De La Torre não mostrou muita coisa. A gente falou do Rainer já, né? Que ele entrou já para substituir o Elias. Então, tivemos a entrada do João Vieira, do De La Torre, do Rainer, do Formiga, que entrou ali só para garantir o resultado, e aí ele consegue ainda o pênalti. Entrou na rotação muito boa. E o quinto entrante foi... Vou pegar ele aqui pra gente, Aurélio. Vou pôr aqui a formação do Vila, ó. É essa aí, ó. Os jogadores que entraram, né? Foi o... Então só teve 4 substituições? Não, foram 5. Eu já falei as 5, né? É porque o Rainer não entrou já no início e a gente acaba que não comentou dele. Não comentou dele agora. O Rainer entrou, né? Foi isso, foi o Rainer, o João Vieira e os 3 no ataque, né? Foram esses
Formiga, o De La Torre e o André Luiz, que entraram no lugar dos atacantes. Foram esses os 5 jogadores que entraram no Vila Nova. Como é que você classifica aí, Ana? Quem entrou no Vila, o desempenho deles, quem foi melhor? Para mim, o melhor, considerando o Rainer, foi o Rainer. Depois, eu acho que o João Vieira. Eu colocaria dessa. João Vieira e André Luiz. No mesmo patamar, Gerli. Aí eu gostei muito do André, achei o André decisivo no jogo, né? O Rainer entrou bem, o João também entrou bem, os outros entraram apagados. O Formiga ainda sofreu um pênalti, né? O Formiga já pode pôr 2 ocorrências ofensivas no currículo dele deste ano. Ele deu, ele fez um gol e ele sofreu um pênalti. Os críticos do Formiga que forem criticar lá o Hugo Jorge Bravo no desafio Presidente versus 30 torcedores edição 2026, já vão ter que colocar alguma coisa no currículo do Formiga, viu? Por Já não que vai deixou mais o de lá. Formiga sair no fim do ano, se Pois caso... é, já já é outra situação. Vamos falar um pouco também da Aparecidense. Para mim, corre sério risco de rebaixamento. Sabe? Achei o time da Aparecidense sem força, achei o time da Aparecidense defensivamente muito frágil, time que sofre muito no momento de marcar. A Aparecidense, e falo isso com pena, mas para mim a Aparecidense, não vou dizer que ela vai cair, porque a briga é feia dela, tem outros aí, tem concorrentes fortes por essas últimas vagas aí do Goiano, mas para mim a Aparecidense, claro que assim, quem escapa do rebaixamento quase que classifica, né? É meio assim esse campeonato goiano, mas para mim a briga dela principal nesse momento, Ana, é para fugir do rebaixamento. Com certeza, Gerli. É um dos piores times da Aparecidense que eu vi acho que em vida, né? Tenho 27 anos, sou nova, mas vi a Aparecidense crescer aqui no futebol goiano e sempre com times competitivos na competição regional. Me surpreende essa derrocada da Cidinha, carinhosamente, né? Como nós chamamos, e me entristece, porque foi um time que conseguiu aí a camisa chegou na Série C do Campeonato Nacional com muito sufoco. Eu lembro quando conquistou o acesso, a comemoração que foi ali de todo mundo, e agora podendo cair para uma segunda divisão do Campeonato Goiano. E uma segunda divisão, Gerli, com um time desestruturado em termos de liderança da forma como está, seria terrível. Mas eu não vejo uma outra saída para a Aparecidense. De todos os jogos que eu assisti, a Aparecidense parece a mais frágil e a que menos luta. E isso talvez é o principal, essa falta de luta da Aparecidense. Você vê riscos da Aparecidense para esse campeonato goiano, quem sabe até ser rebaixada, Aurélio? Gerli, eu acho que é o principal candidato. Eu acho que os dois principais candidatos, aliás, é Aparecidense e Centro-Oeste. Foram os times que jogaram hoje contra os times da capital. A Aparecidense teve esses lances muito mais por conta da desatenção e da fragilidade defensiva do Vila do que situações criadas pela Aparecidense. Um time muito frágil, muito mal organizado, alguns jogadores até com um pouco de vontade, mas muito abaixo. Quando o Vila quis dominar, dominou. Eu penso que se o Vila tivesse com o time titular hoje e talvez não tivesse chovido, tanto que choveu, possivelmente a gente teria uma das maiores goleadas do campeonato. Eu vejo a Aparecidense muito frágil, cara. Muito frágil mesmo. Acho que a Aparecidense, se não tiver uma evolução, e eu acredito que vai ser a primeira rebaixada até antes do mata-mata do rebaixamento. A minha preocupação também é a mesma com a Cidinha. Sim, Ana. Ingressos liberados para o clássico. Ó, galera do Vila, lembrando que esse jogo é só para a galera do Vila, né? Não poderá ter atleticanos no estádio Antônio Ascioli, já pode fazer aí o check-in no caso do sócio torcedor, né, Ana? E a compra no caso de quem não é sócio torcedor. Exatamente. O setor B, arquibancada, R$ 60 a meia, ou 60 não, desculpa, corrigindo, R$ 30 a meia. R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira para o setor B. Setor A,
Aí R$ 60 a meia e 120 a inteira. Aqui, a meia entrada será com benefícios de meia entrada, garantido com a camisa oficial do Vila Nova e a carteira aí de jovens estudantes. A meia já é, para o torcedor colorado, já é bastante acessível, né? Na verdade, o clube hoje já trabalha com ingresso de meia, né? Um ou outro que acaba pagando inteira, mas é fato raro. Então, os ingressos para Vila Nova e Atlético Clássico de domingo já liberados aí para o torcedor colorado que quiser ir ao Onésio Brasileiro Alvarenga, sem dúvida a gente vai ter um grande público, até porque o Vila 100%. O torcedor me perguntou, eu fiquei de responder para ele. A última sequência do Vila de 4 vitórias foi no ano de 2020, tá? Em 2020, naquela Série C, o Vila Nova teve uma sequência de 4 vitórias. E quer ver? Deixa-me até passar a sequência aqui. Quais 2023, foram? não? Oi? Não foi 2023, 23? não? Eu achei que 2020, o Vila ganhou do Remo 5-1, depois do Goiânia 6-0, depois do Remo 3-2, quando o Vila foi campeão da Série C, e depois ganhou do Palmas por 3-1 na Copa Verde. Deixa eu ver aqui, 2020. Era para ser 4 vitórias, a quarta vitória não veio. Em 2023 eu não achei, Ana, nenhuma sequência de 4 vitórias. E no início do da Série B, que eu pensei que havia sido com o Claudinei. Não, no Claudinei não. Quer ver, em 2023, no início da Série B, o Vila, se eu não me engano, ele ganha 3 e empata uma, né? Naquela sequência ali do início do campeonato, acho que foi isso. Ele ganhou 3 e empatou uma. Deixa eu me achar aqui essa sequência em que ele começou ali o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas no Brasileiro, a última vez que não no Brasileiro, em início de campeonato, a última vez que o Vila ganhou 4 foi no início da Série B de 2018. O Vila ganhou os 4 primeiros jogos naquele início do Campeonato Brasileiro da Série B de 2018. Tá bem? Respondendo ao torcedor que perguntou há pouco. O torcedor elegeu aqui o André Luiz como craque do jogo. Teve 36% dos votos, o Rian teve 25%, o Emerson teve 23% e o Enzo teve 16%. Para você, Aurélio, quem foi o craque do jogo dessa vitória do Vila 3-0 na Aparecidense? Para mim, o Rian. Para mim, um pouco melhor aproveitou a oportunidade, muito propositivo, um excelente finalizador. Mas eu não discordo que o André Luiz fez uma grande partida no tempo que ele teve para jogar, no segundo tempo. Mas eu vou jogar o Rian até para dar uma moralzinha para ele. Então, eu voto no Rian. E o seu voto, Ana? Gili, eu gosto de jogador que leva pancada e segue, que tenta de qualquer maneira. Eu acho que falta isso pro futebol brasileiro. Então eu vou de Emerson Urso. Um voto pro Urso, um voto pro André Luiz, um voto pro Rian, também tá bem espalhado aqui. Eu vou votar no André Luiz também, vou acompanhar o torcedor aqui. Acho que o André tem sendo muito decisivo e hoje foi mais uma vez. Aquele segundo gol ali foi o gol que tranquilizou. O cara tá muito consciente, assim, ele tá voando nesse campeonato goiano, sabe? Grande início de temporada aí do André Luiz.